Fala galera ligada no Pautas e Táticas, que desfecho de quartas de finais, né? De Libertadores, alguns jogos emocionantes, vitória nos pênaltis, vitória conseguida nos últimos minutos do jogo, 3 brasileiros entre os 4 semifinalistas da competição, repetindo o que foi o ano passado, inclusive 100% de aproveitamento aqui do canal nos palpites prévios, né, dessas quartas de final. Dessa vez a gente mandou bem e a gente vai fazer aqui um rápido panorama do que aconteceu em cada jogo, beleza? Principalmente das equipes brasileiras. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se ainda não é, seja muito bem-vindo. Espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo canal para conhecer mais do nosso conteúdo, beleza? Vamos começar então pelo último, né, dos 4 confrontos, o jogo de quinta-feira. Atlético Paranaense e Estudiantes. A equipe brasileira visitou os argentinos e saiu de lá com a classificação depois do empate em 0-0 na Arena da Baixada. Eu previa algumas dificuldades, foi um jogo previsível, mas com um final completamente imprevisível. A gente já previa muitas dificuldades para o Furacão, né, por jogar fora de casa, contra uma equipe argentina, e assim foi. Um jogo muito difícil, onde o Atlético teve que abrir mão da posse de bola, o que não é nenhum problema para as equipes do Felipão. Foi um jogo muito brigado, a bola passou muito mais tempo no alto, né, do que no chão. O Estudiantes finalizou muito mais, apesar do Atlético, por ter mais qualidade, ter tido mais volume de jogo, né. O Estudiantes inclusive chegou a abrir o placar em um lance polêmico que foi anulado pelo VAR, porque o jogador adiantado sai da frente da bola e participa do lance, não atrapalhando o goleiro, né, como foi dito, que era a dúvida, que era a discussão, mas por estar adiantado e fazer um movimento de tirar o corpo e contribuir com a trajetória da finalização. Se ele fica inerte, se ele fica parado, a bola bate nele e não entra. Como ele sai da frente, ele tem participação no lance. O jogo já se encaminhava até para os pênaltis, né? O Terãs saiu do banco, o Vitinho saiu do banco, o próprio Vitor Roque. Inclusive se questionava muito por que o Atlético estava abusando da bola aérea quando o Vitor Roque é um jogador de ataque ao espaço. Mas era uma jogada de muita calma e muita inteligência do Vitinho, inclusive, protegendo a bola, escolhendo o momento certo, ajeitando o corpo para poder levantar a bola na área, justamente para o Vitor Roque, mais uma vez, de cabeça, marcar o gol da classificação no minuto 95 do jogo. Que estrela do Vitor Roque, 17 anos, e coloca o Furacão nas semifinais pela segunda vez na história. A primeira em 2005, ano que o Vitor Roque nasceu, ano que o Atlético foi, inclusive, finalista, perdeu a final para o São Paulo, né? Mas também o Felipão nas semifinais, pela 6ª vez na carreira, e o Brasil na final da Libertadores pelo 4º ano seguido, porque o adversário do Atlético vai ser o Palmeiras. E talvez a classificação do Furacão só não foi mais emocionante do que a do Alviverde Paulista. Novo empate, dessa vez em 0-0 diante do Galo em casa, né? Danilo expulso no primeiro tempo, na minha opinião, bem expulso, mas um lance em que o Danilo não teve maldade, teve sim um excesso de vontade, uma entrada forte, veio por cima, de sola, mantém o pé por alguns segundos ali depois de fazer a falta, mas imediatamente pede desculpas, mas sem querer, né? Falta sem querer também é para vermelho. Ele foi ali muito imprudente, muito violento no lance, apesar de não ter tido a intenção. Esse lance condiciona muito o que foi a partir dali, porque o Palmeiras é obrigado a ter que recuar, mesmo jogando em casa, né? Sacrificar o Scarpa numa linha de 5, abrir na direita o Rony, que era o jogador mais liberado, com 11 em campo, e o Dudu, que era o ponta-direita, ficou um pouco mais solto na frente, né? Num 5-3-1, já que estava faltando uma peça. Daí o Atlético Mineiro ficou com um jogador a mais, só que não soube furar o bloqueio defensivo do Palmeiras. Inclusive levou o Cuca até falar na coletiva após o jogo que o Atlético teria mais chances contra o Palmeiras com 11, porque ficaria o time adversário ficaria mais exposto. Soa absurda a declaração do Cuca, apesar de eu ter entendido, né, o que ele quis dizer, mas isso diz mais sobre a falta de repertório ofensivo do Atlético em aproveitar uma superioridade numérica do que do quão bem o Palmeiras se defendeu, apesar de ter se defendido realmente muito bem em bloco baixo. Inclusive o Cuca comete um erro quando ele abre mão de um dos pontas, né, se eu não me engano foi o Ademir,
Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir nos comentários, né, que seria importante, né, para esse exercício de tentar abrir a linha de 5 do Abel Ferreira, né, porque ele poderia abrir os pontas, tentar espaçar ali a marcação, né, dos 5, descompactar, né, e ele coloca o Nacho no jogo, né, mais um jogador para congestionar o meio que já estava muito protegido com 3 zagueiros, com os outros jogadores ali mais centralizados, inclusive. Ele não tira ninguém do time para colocar um outro volante, ele segura um pouco mais o Rafael Veiga, ele recua, né, o Scarpa, ele recua o Rony, ele solta o Dudu. É uma leitura que o Abel Ferreira faz de não abrir mão da qualidade para o contra-ataque. Não colocar jogadores que só marcam ou com maior poder de contenção para proteger a defesa. Ele confia no psicológico e na vontade dos atletas em poder desempenhar a função tática. Deu certo porque o time não sofre gols, mesmo com 1 a menos. Isso o agrava ainda mais, né, a declaração do Cuca, né? Faz ela soar ainda mais absurda. Até porque o Atlético teve chances, né? O Hulk teve a bola do jogo, acabou batendo para fora. O Palmeiras chega a perder a 10 minutos do fim, né? 10 minutos e mais os acréscimos ainda teria, né, o Scarpa, que terminou o jogo então com 9 em campo, a equipe do Palmeiras. Ou seja, em qualquer situação o Atlético teria 2 peças, né, ou pelo menos uma, né, sem marcação durante esses 15 minutos da partida, porque ainda teve o acréscimo. E no último lance o Galo também perde o Vargas expulso. Nos pênaltis, as 10 primeiras cobranças entram, né, como todo mundo sabe. Na sexta do Galo, né, o Rubens, jogador muito promissor da base, mesmo sendo um meio-campista às vezes que joga até mais recuado, foi artilheiro de um campeonato brasileiro, sub-20, por exemplo. Né, e talvez o Rubens, mesmo com sua inexperiência, só tenha batido aquele pênalti, inclusive porque o Vargas não estava mais disponível. Então olha as consequências aí da atitude do Vargas em ser expulso quase depois do apito final. Né. Outra história interessante desse jogo é que o Murilo, né, bate o pênalti decisivo para o Palmeiras, grande volta por cima do Murilo, né, porque ele faz um gol contra no jogo de ida, ele começa a reação do Palmeiras, né, fazendo o primeiro gol também lá no Mineirão, e converte o pênalti decisivo. Outro detalhe importante, o goleiro Everton pulou todos os pênaltis para o mesmo lado, pegou o pênalti do Rubens, né, o primeiro do Rubens como profissional. Então o Palmeiras vai a mais uma semifinal, vivo na busca pelo 3º título seguido. Será favorito, na minha opinião, contra o Furacão, mas não vai ser nada fácil, sobretudo porque vai para o primeiro jogo sem Scarpa, sem Danilo, que não tiveram tanta cabeça fria assim dessa vez, mas o coração estava fervendo como sempre. Então essa vai ser uma das semifinais. Do outro lado, no outro confronto brasileiro, Flamengo e Corinthians, deu Flamengo, teve tranquilidade para administrar a vantagem por 2 a 0 contra o Corinthians, que tinha sido engolido, né, em Itaquera, mas que pouco produziu no Maracanã. Mesmo tendo feito um primeiro tempo muito mais interessante que os 90 do jogo de ida, explorando muito o William do lado esquerdo, quando o lado direito do ataque poderia ser um lado até mais interessante para atacar o Flamengo, que nas transições deixava espaços por ali, né? O Felipe Luiz estava subindo muito por dentro, apoiando muito ali, ajudando os volantes na construção da jogada, e ele não é um jogador tão rápido assim para fazer aquela diagonal de cobertura. Mas o time sempre procurava mais o William, e muito pouco o Adson, que é quem estava ali espetado do lado direito do ataque, não soube tirar proveito disso. Eu assisti, né, o jogo com uns amigos e eu até tinha comentado, pô, o Corinthians está explorando tanto aqui o William, eu teria invertido o William de lado para aproveitar, né, essa fragilidade defensiva do Flamengo. Sou até estranho, né, falar que o lado esquerdo é o mais frágil, sendo que o Felipe Luiz é um jogador muito inteligente, de melhor marcação, e o William estava atacando, na verdade, o Rodinei, mas o Rodinei é mais rápido do que o Felipe Luiz, e por conta do Corinthians explorar muito aquele lado, era o Rodinei quem ficava um pouco mais na defesa, como um homem de sobra, junto aos zagueiros. Mas o Corinthians não fez isso, o jogo praticamente acabou no início do segundo tempo com o gol do Pedro, né, que matou a eliminatória. O Corinthians ainda perdeu o Bruno Mendes expulso por lance de mão na bola, quase pênalti. E o Flamengo vai em busca de sua 3ª final em 4 anos. Vai ter pela frente o Vélez Sarsfield, que eliminou o Tajeres por 1 a 0. Terá o favoritismo, ao meu ver. Acho que tem tudo para a final do ano passado se repetir. Mas como a gente sabe, o futebol é dentro das 4 linhas. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo tem que confirmar esse favoritismo dentro de campo, com grandes atuações, mantendo o nível
atual das equipes. Quem sabe teremos um grande confronto aí mais uma vez, uma revanche dos rubro-negros para cima dos alviverdes, mas tem que combinar primeiro com os argentinos do Vélez e também contra o muito valente Atlético Paranaense, que vai vender caro essa classificação. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!